Então, gente, trazendo principalmente para o contexto, né, da enfermagem, tá? O processo de enfermagem, a gente sabe que ele é utilizado, né, como padrão geral da prática. Então, ele é um método onde ele vai nos ajudar na nossa resolução de problemas, né, na nossa prescrição de enfermagem, nessa implementação, tá? Ele é um processo o processo de trabalho é constituído por alguns componentes, né, como objetos, agentes, instrumentos, finalidades, métodos e produtos. E é como se exatamente a farmacologia ela fosse um instrumento, né, onde dentro desse processo, onde a gente está trabalhando, por exemplo, atrasando uma prescrição, a gente tem que saber bem, conhecer bem o fármaco, saber bem qual esse fármaco, com qual outro fármaco ele interage, tá? Até porque, gente, quando vocês forem para o internato, dependendo, né, do perfil do paciente, enfim, da patologia, tem pacientes que às vezes têm 2 prescrições assim inteiras, né, prescritas assim de medicamentos continuados e medicamentos se necessários. E é importante a gente conhecer aqueles medicamentos, principalmente, eu vou ser uma bula ambulante, né, obviamente que não. Mas a gente conhecer principalmente aqueles medicamentos aonde, naquela unidade especificamente onde a gente está atuando. Porque a gente tem muito essa interação medicamentosa, onde muitas vezes uma medicação pode anular a outra, ou o paciente ele realmente pode apresentar uma toxicidade, pode apresentar um evento adverso, tá? Então, o processo de enfermagem, ele é importante, até quando a gente fala de farmacologia, para a gente realmente elencar um plano de cuidados voltado para esse paciente, o que inclui também esses pacientes, como eu falei, que tomam muitos medicamentos quando eu estou falando da área hospitalar. Quando eu trago a atenção básica, ele pode não tomar muitos medicamentos, mas a gente tem que saber também que alguns medicamentos, eles também interagem com alimentos, por exemplo, a questão quando a gente for falar de TB, né? Então, é importante a gente conhecer os medicamentos, pelo menos os mais rotineiros, o que a gente vai mais utilizar lá na ponta, né, lá na época do estágio, tanto internado comunidade como internado hospitalar, para realmente a gente minimizar efeitos adversos para o paciente, tá? Ou então minimizar, inclusive, superdosagens, porque às vezes a gente acaba atrasando, porque o médico prescreve, mas a gente atrasa, né? E às vezes a gente acaba atrasando a medicação junto com outra, e aí realmente acaba tendo essa interação medicamentosa e às vezes o paciente, por exemplo, o médico quer uma resposta, aquele paciente às vezes ele não apresenta aquela resposta esperada aquele tratamento, mas não é em função do medicamento em si, da dosagem, da posologia, mas sim pela questão do nosso atrasamento, que a gente acabou atrasando ali com várias medicações. Eu vou ver qual vai ser a aula desse dia de administração. Atrasamento, a gente fala, eu falo muito em semiotecnia. Mas qualquer coisa eu trago até umas prescrições de tudo para atrasar, né? Enfim, para vocês treinarem o exercício mais passado. Eu fico com essa parte de administração de medicação, de homeotécnica, tá? O atrasamento, tá? Falando como se todo mundo conhecesse, né? Ninguém sabe o que é atrasamento? Pronto, o atrasamento é o que? O médico vai prescrever, tá? Isso é mais voltado para o contexto hospitalar. Porque quando é na atenção básica, a gente sabe que a gente tem alguns medicamentos que a gente pode prescrever
que eles são respaldados tanto pelo Ministério da Saúde, como a gente tem programas específicos já daquela prefeitura, né, daquele município. Mas quando eu falo a nível hospitalar, o médico ele vai prescrever uma prescriçãozinha, aí lá em cima tem as iniciais do paciente, nome, idade, número do prontuário, geralmente tem a logomarca daquele hospital. Isso, paciente internado. Um paciente que também vai na emergência, uma medicação e volta, né? Número do prontuário, data de nascimento, até porque a gente vai bem sem a técnica, que a gente precisa para atrasar, inclusive, não só para administrar a medicação, mas para atrasar, a gente já pelo menos 2 identificadores, né? Que está exatamente naquelas metas de segurança do paciente que a gente vai ver por cima dela. Então, resumindo, atrasar é o quê? Eu pegar essa prescrição que o médico prescrever, geralmente hoje em dia é tudo informatizado, né? Exatamente por essa questão de ser mais uma segurança do paciente, porque muitas vezes o médico ele prescreve e a gente não entende, né? A gente chama se prescrever alguns hieróglifos, né? Os hieróglifos. Então ele fala assim, você escreveu alguns pés, o meu filho mais velho, ele vai para o quarto semestre de medicina na UES. Aí eu sei que um dia desse ele escrevendo assim uma coisa, meu marido vendo, aí ele disse assim, meu filho, não vai ser médico não, tá nem escrevendo com os pés, tem que treinar muito ainda, eu digo, não, coisa aprender a escrever direito. Enfim, algum momento da faculdade parece que se desvirtua e começa a, né? Então, é tudo informatizado. Então, no hospital, geralmente, é tudo sistema. Por exemplo, lá na nossa operação, na missão onde eu trabalhei, é o Integra, que tipo, todo o site da rede César, né? Já a prefeitura fecha médico. Então, o médico prescreve e aí do lado você vai botar os horários. Então, se tem ali, por exemplo, sou fisiológico, administrar 1.000 ml 24 horas. Aí você vai abrir um parênteses, que é pro técnico ir lá e botar o horário, né, que ele botou, e vai botar do lado 500 ml. Abre outro parênteses, ele botar profenir de 8 horas. Aí você vai botar 14, 22 e 6. É você atrasar, você colocar o horário da medicação. E aí, geralmente, os hospitais, eles têm aqueles horários padrões, né? Então, por exemplo, lá no Becejano, que for rodar comigo no centro técnico, a gente tem um horário padrão. Já no Valdemar, né, quem for rodar comigo, enfim, já é outro padrão. Então, a gente tem os padrões, mas o que é atrasado, vou dar esse horário. E aí você diz, mas é muito simples. Mas, por exemplo, lá em Becejano, um cardiopata, ele toma muitas medicações, né? Então, por exemplo, se é um paciente que ele está com endocardite, que é uma infecção, uma inflamação nas válvulas cardíacas, ele toma 3 antibióticos associados. E aí você tem que saber exatamente, mesmo tendo 2 antibióticos, por exemplo, de 6 em 6 horas, que o padrão seria 12, 18, 24, 6 para gravar, mas a gente vai saber que a gente vai dar um intervalo e como é que vai infundir ali 2 antibióticos na mesma hora. Teve uma situação, professora, que a gente passou no estágio, lembra, Val? No semestre passado, no Valdemar, que o paciente estava com dano reativo com a bomba de fusão com morfina, Aí o médico simplesmente foi lá, a troca de plantão, né, e estava a cada 4 horas, não era? E ele aumentou, colocou para cada 8 horas. O paciente com câncer, sentindo dor assim, demais. A enfermeira foi lá e viu que tinha sido alterada. Ela falou, Ele já estava em processo ativo de morte. exatamente, se juntou. E veio de 4 em 4 ele aumentou para esse outro. Mas ele não associou nenhum outro. Era 2 ml a cada 1 hora aí. E ele aumentou para. Ele diminuiu para menos de 1 ml, ele botou 10 UI a cada 4 horas. E não associou a nada. Não associou a nada. E ele, o paciente estava sofrendo demais. A gente via assim o sofrimento dele, que ele estava com de dor mesmo. Aí a enfermeira ficou tipo assim, muito doida. Ele não aceitou. Ele era interno. Foi. Era interno, era não? Era interno. Aquela disse assim, meu Deus, esse interno tá de Ô, mulher, por isso que bom, disse que interno não é gente. Aí ela disse que Não vou pegar enfermagem, eu vim da medicina, viu? Porque lá onde eu trabalhava, a gente perguntava às vezes, é residente, né? R1 é interno. Não sou gente não, a gente já sabia que era interno. Aí ela disse que ia Eles pegar. falavam. Ela pegava eles na mão mesmo, tipo, como mostrar popular, direitinho, vinha pra cá. Sim, não é de cálculo não. Inclusive, nessas prescrições, eles botam assim, por exemplo, dipirona, uma ampola. Aí você que tem que saber que uma ampola tem que. A ampola de dipirona tem 2 ml e geralmente em dilúvio para 20. Vai ser 2 mais 2 E assim, no dia, elas pensaram assim, não, a gente vai perguntar ele e tal. Só que depois uma delas informou que era a primeira vez que ele estava indo, não tinha tido contato ainda com o paciente, ele tinha feito aquela modificação e não sabia nem qual dia que ele ia retornar para poder falar com ele e perguntar por que ele tomou essa Eu falo logo com residência com staff.
Eu acho que eles devem ter que olhar. E o outro foi o que tirou os fracos do paciente, deixou a mulher lá, que tinha feito uma cirurgia para tirar de varizes, tirou os fracos do paciente. Olha, deixar ela no quarto. Não tinha completado nem 24 horas da cirurgia, era só ver um grupo. Ela disse que ele tirou, aí disse assim, não, tá ótimo, pode andar. Mas no dia ele... Aí a mulher foi andando isso aí. Sai, gente, eu não sei no Valdemar, né? Porque eu nunca trabalhei lá. Mas lá em Messejana, meu povo, são os enfermeiros que vão morar no meio. Tanto interno nem se fala. Mas residente e staff foi mesmo. Interno com certeza, né? E assim, tipo, um curativo desse aí tirar. Se tipo, a gente fez o curativo, o médico, ai meu Deus, fez o curativo 9 da manhã, o médico chegou 10, aí ele vai querer ver, ele chega pra gente, pergunta se pode abrir o curativo, né? Porque às vezes tá lá com horáriozinho, você vê, aí ele vai lá, chega e vê que foi feito naquele dia, né? Aí pronto, eles morrem de medo, aí vão limpar dentro do corpo, aí perguntava para gente esse dia, abrir o curativo para poder olhar. Deixar desse jeito aí, Ave Maria. Acho que é muito também da instituição, né? Sim, aí entendeu o atrasamento? Mas ensina a técnica de escrever bem direitinho. Eu vou ver se eu faço uma atividade também, no dia que eu for falar de, acho que de administração aqui, da terceira aula, eu vou dar aqui, eu vou falar, aí eu vejo se eu faço. Mas é isso, a gente vai falar. Qual a diferença de atrasamento para posologia? A posologia é aquele medicamento, quantas vezes ele pode ser administrado no dia, né? Então a posologia ela tem mais relação com a bula, por exemplo, vai ter lá a dosagem e a posologia. O atrasamento é a mesma coisa de eu botar, na verdade. Se aquele medicamento o médico prescreveu 3 vezes ao dia, eu vou botar a posologia 3 vezes. A diferença é que o atrasamento é um termo nosso, da enfermagem. Mas, assim, se for associar o que é posologia, o que é atrasamento, a posologia ela vai me dizer também quantas vezes qual a dosagem máxima daquele medicamento em 24 horas. A posologia é isso. A dose é a dosagem máxima daquele medicamento, por exemplo, num horário específico. A posologia é qual a dosagem máxima daquele medicamento em 24 horas. Então é de 8 a 8 horas, é uma vez ao dia, de 12 em 12, de 6 em 6, entendeu? Até porque assim, a posologia pode me dizer que o medicamento pode ser administrado até, sei lá, comprimido de 100 mg de 8 a 8 horas, mas o médico prescreveu um comprimido de 12 em 12. Então, eu não vou seguir a posologia da bula, eu vou seguir a prescrição médica, então eu vou atrasar, entendeu? São similares, mas é um pouco distinto, você vai entender? Só para repetir de novo do atrasamento. O atrasamento é o enfermeiro colocar o horário daquela medicação, né, enfim, daquele hemocomponente, que pode ser soro, né, pode ser reposição volêmica, botar, atrasar, colocar o horário daquela medicação na prescrição médica. Sim, então na administração, mais de medicamento, né, cápsulas, diluídos, antissúrgicos, né, que não deve ser acompanhado de água e sublingual, enfim. Tem mais, a gente tem diversas medicações aí que passam por essa prescrição, né. Então, por exemplo, esses antissúrgicos, né, lá no paciente que é cardiopata, principalmente que tem miligramas, apresenta tosse seca. Então, por exemplo, lá na Chegando, a maioria dos pacientes utilizam flex-tosse, né, que é para diminuir essa tosse seca. E aí, geralmente toma, mas depois a gente orienta o quê? Eles não beberem água. Aí, por exemplo, tem o Alenia, que é uma cápsulazinha que coloca na gominha para poder fazer sugar, né, essa parte toda respiratória. Aí o Alenia, por exemplo, ele deixa essa coloração dos dentes amarelada. Aí geralmente a gente orientava, depois que fazer essa sucção do Alenia e escovar os dentes. Então, enfim, tem todos esses pormenores, né, em relação ao medicamento, né, e que isso vai desde como ele age, quais são os efeitos colaterais, que é importante a gente saber, como eu disse, principalmente aqueles que a gente utiliza lá, que a gente, né, vai mais devagar na nossa prática. Tem um programa, gente, que eu tenho no celular, que ele é muito massa, que ele tem, deixa eu dar um aqui, que ele tem, aí aparece medicamento de referência, o genérico. É mais fácil botar aqui, que é vocês procurando o editório, eu não vou botar o seu. Aí
ele aparece assim, ele diz, para que serve esse medicamento de referência, similar ao genérico, ó, ele vai aparecendo bem direitinho, ele fala efeito colateral, efeito adverso, dosagem máxima, sabe? Uma consulta, deixa eu botar aqui para a inicial, o símbolozinho é assim, ó, eu botei só medicamentos, é o maisinho, ó, dá para ver? Aqui em cima do lado direito, dá não para ver? É porque eu acho que não é só medicamentos, ó, lá em cima do lado direito, branquinho com um símbolozinho vermelho. Tá vendo? Aí é interessante ter, principalmente vocês que estão fazendo farmácia, entendeu? E aí depois, enfim, já vão se familiarizando com o medicamento da utilizados. Conseguiram ver? Cadê, professora? O nome dele é É, pronto, esse mesmo. Protótipo. É, Protótipo. É, isso. Ah, tô lembrando. Aí ele apresenta todo, contraindicação, é muito legal, uma consulta assim rápida. Prodóxico ou medicamentos. Ele é um símbolozinho, uma cruzinha vermelha, né, no meio. E aí então a gente tem o Código de Ética, né, das proibições, artigo 78, administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional, né? Então, é proibido a gente administrar medicamentos sem conhecer. Então, muitas vezes a gente observa na prática, o paciente pergunta assim, para que serve esse medicamento, né? Aí, às vezes, a gente via muito profissional lá dizendo, para que o paciente quer saber, mas não tem o direito de saber, né? Não é porque a gente está no hospital público que a gente vai tratar um paciente diferente. Se você estiver lá no Unimed e o paciente perguntar, você vai dar essa resposta para quem quer saber? Lá no final do contato, quando eu na voltaria, minha filha passou lá na RH, né? Então, o hospital público é a mesma forma. O paciente tem o direito de saber aquele medicamento que ele está utilizando, né? Então, é importante, por isso, a gente saber para quem serve aquele medicamento, para a finalidade. Porque ele vai perguntar, que remédio é esse, né? Principalmente, como eu falei lá, já é que nem o carro, né? Mas eu não tenho ideia de ser na pneu, mas eu sempre trabalhei na carne. Então, os pacientes eles tinham prescrições enormes. Eles tomavam muitos remédios, né? E aí, por exemplo, uma vez o paciente apresentou uma reação alérgica, o caso você fez que for receoso, de tomar um medicamento que o médico suspendeu. Aí ele ficava sempre perguntando qual era o remédio com medo de estar administrando aquele, né? E, então a gente tem a obrigação de saber, de informar o medicamento para o paciente, né? Na verdade, informar qualquer procedimento que a gente faz com ele, vocês vão ver isso aí. Assim como para que serve o medicamento. É importante a gente saber, né? O artigo 79, prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência, né? Então também é proibido a gente prescrever medicamentos que não estejam ali respaldados, né? Respaldado aonde? No Ministério da Saúde, né? Então tem diversos programas onde a gente é respaldado a nível nacional e tem aqueles programas do próprio município, né? Então, Fortaleza pode ser prescrito, né? Autorizado a prescrever alguns medicamentos que de repente mais sobrar não seja, e vice-versa, ok? Exceto em situações de emergência, né? Então, emergência é uma palavrinha que a gente sempre lembra em todas as áreas que a gente passa, né? A gente vai falar de função de acesso venoso, uma emergência. Você vai lá, funciona, mas logo que possível você troca, quebrou a técnica de sexo. Então, enfim, a emergência, ela se efetua das demais situações, tá? Então, a posologia é o estudo das doses de administração dos medicamentos, né? Então, quando a gente vai falar da posologia, é exatamente naquelas 24 horas quanto a dosagem máxima daquele medicamento, tá? E a dose é a quantidade de uma droga que, quando administrada no organismo, produz um efeito terapêutico, né? Então, a definição é praticamente essa, tá? Tá anotando, né? Não, pode passar. E aí, gente, a gente tem o que a gente chama de tipos de fármacos, agonista e antagonista. Quando a gente fala do agonista, ele vai intensificar, vai estimular o receptor. Quem fez farmácia no mês passado, lembra dessa definição? Sim. Pois vamos lá, o que é agonista e antagonista? Tá aí, né? Não, eu quero que vocês me digam com a palavra de vocês. É mais legal. O agonista ele interage, mas ele não vai cortar o efeito daquele que ele está interagindo. Pode estimular
cortar, se a gente vai estimular. O antagonista, ele interage e tem esse corte de efeito. Ele não estimula, pode até romper o mecanismo de ação naquele ambiente. Ou ele permanece neutro, ou então ele vai competir. Tem os dois tipos, né? O competitivo e o não competitivo. Então, o agonista, gente, é como se eu tivesse aqui um cadeado e eu tenho uma chave que ela é para aquele cadeado, né? E aí eu consigo abrir ali normalmente. O antagonista é como se eu tivesse ali uma chave, como se ela fosse, eu tenho uma chave para esse cadeado e aí você vai e me pede uma cópia. Aí você faz uma cópia dessa chave. Essa chave, ela vai entrar nesse cadeado? Vai. Mas talvez pode ser que ela não entre tão bonzinho, pode ser que ela possa, pode ser um pouco de trabalho, quando comparada à chave original que tem no cadeado, né? Então, o antagonista é isso. Ele pode permanecer neutro, ele pode, inclusive, anular o agonista. Principalmente quando eu estou falando do antagonista, por exemplo, onde eu vou ativar vários receptores. Quando eu tenho um antagonista, onde ele vai agir no mesmo receptor do agonista, o agonista ele pode se sobressair. Mas quando eu tenho um antagonista, onde ele vai agir em vários receptores, ou seja, ele não está apenas encaixando aquela chave no único receptor, ele pode neutralizar essa ação do agonista. Então, o agonista ele intensifica o estímulo no receptor e o antagonista ele interage com o receptor, mas ele não estimula, impedindo geralmente a ação desse agonista. Mas ambos interagem, né? Isso, só que o antagonista ele age lá, mas ele conecta, mas ele não vai provocar um estímulo. A gente vai ver mais isso antes também, tá? E a gente ainda tem o competitivo e o não competitivo. O competitivo, esse antagonista, ele vai competir no mesmo receptor. Então, quando eu falo de competitivo, a gente fala de quê? De irreversível. Então, por exemplo, se eu tenho um antagonista no único receptor com agonista, e eu tenho uma dosagem maior de um fármaco que vai agonizar, ou seja, que vai atuar ali, estimulando aquele receptor, o agonista vai neutralizar o antagonista. Isso quando eu estou falando do competitivo. Quando eu falo do não competitivo, é como se eu só tivesse antagonista. Então, o antagonista vai se sobressair, por isso a gente fala de irreversibilidade. Quando eu falo de não competitivo, o que vai acontecer com o antagonista? Ele não vai ativar só um receptor, ele vai ativar vários receptores do agonista. E aí, quando ele ativa vários receptores, como é que eu consigo fazer com que aquele medicamento, por exemplo, neutralize? Ou eu administrar um antídoto, ou então realmente o organismo passar por toda essa via aqui e chegar na eliminação, eliminando completamente aquele fármaco. Certo? Ok? Gente, tem mais no final, tem um videozinho, acho que de uns 8 minutos, mas como aqui fica muito baixo, vocês aí realmente trabalhando, de qualquer forma eu coloquei um QR Code, aí vocês botam no celular, e aí depois vocês assistem, que ela fala muito legal, ela traz de forma bem ilustrada essa questão do agonista e antagonista que dá para compreender bem, tá? Inclusive dando esse exemplo que eu dei no cadeado e da chave, tá? E o que seria um receptor? Então a gente precisa desse receptor para poder exatamente esse fármaco ele fazer o quê? As moléculas. Obrigada? Então, segundo Goodman e Gilman, né, é uma macromolécula ou complexa macromolecular com a qual a molécula interage para produzir uma resposta celular. Já a Handake, né, fala o quê? São moléculas-alvo por meio das quais os mediadores fisiológicos solúveis, hormônios, neurotransmissores, tudo isso são receptores, tá? Mediadores inflamatórios, etc., produzem os seus efeitos. Então, o receptor, a gente tem o que a gente chama principalmente dos receptores naturais, né? Receptores endógenos que a gente chama, que são exatamente os neurotransmissores, os mediadores inflamatórios, né? Então, hormônios, né? E etc. Ok? Aqui é só uma revisão que você já lembra do ano passado. Então, eu vou ter o fármaco, depois eu vou ter um sítio de ação, né? Ou seja, onde esse fármaco ele vai agir com esse receptor ou algo farmacológico, a mesma coisa, para poder produzir o quê? Um efeito biológico.
Então, o fármaco deve ligar-se a receptores ou alvos farmacológicos para causar uma resposta biológica. Alguma dúvida? Professora, no não competitivo, não se encaixa no receptor, não? Ele é porque assim, ele encaixa, mas ele não vai, é como se ele fosse Competitivo. antagonizar, o não competitivo, ele vai neutralizar a ação do agonista. Entendeu? Ele encaixa, mas vocês vão ver, tem até uma imagenzinha, que o antagonista, ele pode encaixar no receptor, mas ele também pode não encaixar. É como se uma chave ele não fosse da mesma macromolécula, entendeu? Tem uma imagenzinha que eu trago, vai dar pra ver melhor. Ó. Aqui a gente tem um fármaco e aqui a gente tem um receptor, tá? Então o fármaco, ele conecta aqui bem direitinho no receptor, concorda? Aí aqui eu tenho uma interação fármaco-receptor, como se fosse um quebra-cabeça, né? Aqui eles se encaixam. E aí eu vou gerar o quê? Um efeito biológico, uma resposta a esse tratamento. Então a interação do fármaco com o receptor pode ou não causar a resposta biológica. Por quê? Porque eu tenho diversos outros fatores. Lembra aqueles fatores lá no início que eu falei? Significa que todo fármaco pode me trazer uma resposta? Hã? Não, por quê? Depende do organismo. Depende do organismo. Quais são os fatores que podem me levar a esse impedimento? Hereditariedade, genética, comunidade. Até resistência a fármacos, concordam comigo? Sim. Né? Ó, aqui eu tenho um agonista, um receptor, novamente eu tenho um efeito biológico. Por quê? Porque eu tenho essa interação do fármaco com o receptor. Aqui eu tenho um antagonista e eu tenho um receptor. Quando ele não encaixa perfeitamente, ele vai fazer o quê? Neutralizar ou então fazer o quê aqui? Impedir que outra molécula se ligue, que é exatamente bloquear. Certo? E aí, nesse momento que ele não encaixa, é que eu chamo do não competitivo. O que acontece? Ele não vai agir e ele vai impedir que o agonista haja. Por isso que quando eu tenho muitos receptores com antagonistas, eu neutralizo a ação daquele fármaco. Aí, muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Dosagens maiores, mudar de medicamentos, etc. Ok? Então aqui eu tenho que ter uma ocupação, uma afinidade para poder se ligar, e aí consequentemente eu vou ter uma ativação que vai me gerar o quê? Uma eficácia desse medicamento. Certo? E aí, gente, aqui ó, por exemplo, como as estatinas levam à redução do colesterol, né? Simvastatina, atorvastatina. Então é exatamente isso. O fármaco ele vai se ligar a esse receptor, né, biológico, para poder diminuir o meu colesterol, né? Porque a aspirina alivia a dor e febre, mas também é usada no tratamento da doença coronariana. Como os diuréticos agem para diminuir a pressão arterial, né? Então, o diurético, ele diminui, ele ajuda exatamente a redução desse edema, mas, consequentemente, ele vai diminuir o quê? A minha resistência vascular. E, assim, ele vai diminuir o quê? A complacência das minhas artérias, essa resistência, e, consequentemente, a minha pressão arterial, tá? A gente vai ver de fármacos específicos, gente, mais à frente, tá? Para cada, né, para patologias mais frequentes, vocês vão ver mais na prática, tá? Então, o fármaco deve ligar-se a receptores ou alvos farmacológicos para causar, né, uma resposta biológica. Isso aí vocês já estão cansando de ver. Gente, bota o celularzinho aqui, para ver se dá certo. Aí é um videozinho, acho que não tem nem 9 minutos, mas é muito legal essa explicação, né? Aí, de repente, você vai em casa, sem ficar ouvindo aí a voz da prova, vocês ficam vendo o vídeo, aí, de repente, consegue relembrar mais uma vez e compreender, tá? Deu certo? Eu já mudei já mudamos nada. Não sei se vocês são do tipo que tem WhatsApp de você mesmo. Tem WhatsApp? Eu tenho também. Eu fiz depois que meu marido queria ele fez. Mas é porque são coisas que não respeitam a ele, né? A rotina de coisas que eu não faço. Pronto? E quais são os cuidados de enfermagem, né, então?
Deve-se conhecer a ação do fármaco no organismo, a dosagem e os fatores que a modificam, as vias de administração, a absorção e eliminação farmacocinéticas, né? Então é importante a gente saber de quê? De todas essas sequências, VGA-INS. Por quê? Por exemplo, uma dipirona, ela pode baixar a pressão arterial? Pode, né? Às vezes a gente está lá no hospital, o paciente está lá se queixando de dor, a gente vai administrar uma dipirona, o paciente está sentado, aí de repente ele como você fala, aí pensa, né, que pode ser um efeito adverso, uma reação exacerbada, do fármaco. Não, ela é comum, é muito comum o paciente apresentar hipopressão postural. O que a gente faz? Desde o paciente deixa em posição de Trendelenburg, eleva membros inferiores, né? Então, é importante a gente, inclusive, saber esses efeitos colaterais que não são exatamente adversos, né? Como a gente viu. Mas que é importante a gente saber que pode surgir para exatamente a gente não achar que, ah, meu Deus, é porque eu fiz muito rápido, pode ser que eu fiz rápido, mas de repente você pode ter feito ali, né, naquele volume, naquela sequência correta, no tempo correto, e aí de repente o paciente tem só apresentar uma hipotensão, porque o fármaco ele vai depender também do organismo, como a gente viu, tá? E aí, gente, a gente tinha antigamente os 5 certos, depois passou para 7 certos, depois passou para 9 certos, depois passou para 11, agora são 13, né? O mês passado tem a turminha de semiotécnica, antes de fazer uma atividade lá, e eles apresentaram os 13 certos lá para a equipe onde a gente voltou, né? Então vamos lá. Agora eu tenho prescrição certa, paciente certo, medicamento certo, validade certa, né? É importante a questão da validade, né? Às vezes a gente subestima muito essa informação. Mas, por exemplo, muitos hospitais, né? Lá em Recife onde eu trabalhava, tinha um armáriozinho que era dos psicotrópicos. E todo início de plantão, o enfermeiro verificava aqueles psicotrópicos, né? Então, por exemplo, diazepam, rivotril, morfina, né? Ficava lá dentro, enfim, tramadol, etc. E aí, era importante a gente não só olhar os medicamentos, ver se estava a quantidade correta, a gente tinha um checklist, a gente preenchia, estava faltando alguma coisa, passando para na farmácia, mas a gente vê também a validade. Porque numa urgência, na emergência, eu vou lá, pego aquele medicamento, pouco, faço, confio na minha colega, né? No dia que eu vou lá, eu estava plantando à noite. Então, isso aí sempre era verificado de manhã cedo. Quem chegava, eu tramitei. Aí vão dizer que eu fui, confiei que estava tudo ok, administrei de repente a medicação vencida, né? Então é importante essa questão da validade, né? Que antigamente a gente não olhava muito para isso. Porque ela pode não causar nada, pode, mas ela não vai causar pelo menos o efeito esperado. E a gente sabe que na urgência e emergência o que a gente mais precisa é de um efeito rápido, né? Eficaz, tá? Forma, apresentação certa, né? Quando eu falo de forma, apresentação certa, é comprimido. Então, médico prescrevendo comprimido, eu estou dando um ampolo, vice-versa. É sublingual, né? Por exemplo, o paciente faz um pico hipertensivo, aí eu vou utilizar o captopril. O captopril, ele geralmente é engolido, né? Então, oral. Mas eu posso botar sublingual. Por quê? Porque a gente tem uma absorção mais rápida, né? Que a gente vai ver lá em semiotécnica. Então, o paciente está com pico hipertensivo, o médico vai de captopril. Eu já sei que eu vou botar debaixo da língua do paciente, porque eu já sei que eu vou ter uma absorção mais rápida, tá? Então, é importante a gente saber, inclusive, a via, ok? A forma, a apresentação certa do medicamento. Dose certa, compatibilidade certa, é que entra exatamente a questão do atrasamento, né? Então, eu vou atrasar esse medicamento com o outro, mas ele é compatível, né? Então, não é compatível, professor, mas o paciente toma muito medicamento, algum vai coincidir. Então, vamos tentar botar no mesmo horário aquele medicamento compatível com o outro, ok? Orientação certa. Então, por exemplo, até dar exemplo, a lenda, né? Que o paciente vai aqui e na lojista tem que explicar. Então, o paciente vai usar uma vez, ele não sabe. Então, o salbutamol, ele não sabe fazer, né? Essa função. Então, a gente vai orientar. Assim como orientar os cuidados pós administração do medicamento, tá? Ou então orientar, por exemplo, pode sentir isso, né? Pode sentir aquilo outro, quando pirona, quando eu falei a questão da pressão, né? Antiarrítmicos, às vezes o paciente pode baixar a frequência cardíaca, você pode sentir a tontura, não levanta rápido, etc. Então, enfim, é importante a gente fazer essa orientação para o paciente, principalmente quando a gente está falando de drogas, gente, que são drogas
elas não são controladas, né? Assim, por exemplo, quando eu estou falando de drogas vasoativas, como nora, dobuta, tridil, mas são drogas realmente, por exemplo, propanolol, digitado, ele baixa muito a frequência cardíaca, de digoxina, né? Esses beta-bloqueadores. Então é importante a gente dar uma orientação mínima, tá? Via de administração correta, né? Então é endovenosa, subcutânea, oral, intradérmica, né? Enfim, é nasal, otológica, etc. Horário certo, tempo de administração correta, né? Então é um antibiótico onde ele deve ser corrido em 2 horas, de repente eu deixo correr só em 1, né? Dependendo do antibiótico, ele pode não causar efeito. Mas dependendo do antibiótico, ele pode causar, né? Então ele causa artrite química, que é a artrite exatamente o tipo do medicamento, que é a mecânica, que é aquela de ficar tentando funcionar, e a química, que é a instrução do medicamento, visitante, né? Então, por exemplo, a vancomicina, ela é um dos antibióticos mais nefrotóxicos que existe. É tanto que ele sai administrado no contexto hospitalar, para ser bem internado, né? Você não vai numa UPA para administrar a vancomicina e volta para cá. E nem no corpo. Então, geralmente, se em vez de diluir, por exemplo, a vancomicina, a gente dilui em 200 e deixa correr 2 horas, né? Então, todas essas informações a gente tem que saber. Professora, mas o médico também tem que saber para prescrever, né? Eu bem sinto muito em dizer. Há muitas informações que o médico não coloca na prescrição, e a gente tem que saber. E onde é que você vai aprender? Aqui, na prática, com a respiração, né? Da umidade, da internado, enfim. Muitas coisas a gente vê que é feito errado no sentido assim, né? Professora, mas dizem que às vezes a gente não deve pegar muita informação dos enfermeiros porque eles já têm aquela rotina que sempre faz a mesma coisa, às vezes faz um curativo número de procedimento, enfim, não faz o correto. Mas a gente aprende muita coisa também, né? Então a gente tem que saber exatamente separar isso, o que é o correto e o que não é. Então por isso eu acredito que vocês têm farmacologia 2 vezes, né? Então, para exatamente a gente realmente aprender o máximo possível, porque muitas coisas elas não são, principalmente quando é prescrita, eu digo nem interno, né? Porque o interno não tem nem carinho ainda, mas por um residente, às vezes é um R1, começou lá, às vezes ele prescreve uma mão, às vezes bota um 100 e a gente que sabe, não, aqui é 200, a não ser que é um paciente que tem insuficiência renal, bota na boca, mas devagar, e que é um paciente que pode ter uma hipoteca rica. Tempo de administração correto, resposta certa, né? Que obviamente qualquer fármaco que a gente vai administrar, a gente espera o quê? Uma resposta certa desse paciente, né? A resposta certa a esse medicamento. E o registro correto, né? Então a gente vai ver lá no atrasamento, quando a gente vai falar de registro, a gente não pega o horário aqui, igual a gente vê muito, e fala assim, né? Dá para entender aqui direito? Não, né? Então, quando a gente faz, o ideal, gente, ainda é isso, mas vocês vão ver lá nesse exame aqui, não tem. A gente faz assim, e você ainda bota aqui o seu carimbo, ou sua rúbrica e o seu número do corrente. Só que realmente há de convir que um técnico que fica com 9 pacientes, onde cada prescrição tem 2 páginas, às vezes é impossível ele estar lá, né? Ele vai ou dar assistência, então acaba que realmente acaba tendo uma falha muito, não só na terceiriana, mas eu já trabalhei na HGF, enfim, diversos outros hospitais que não falham nessa questão da gente, né, enquanto pertence supervisional técnico nesse sentido. Mas, pelo menos, isso daqui a gente vai evitar, né? Você marcar esse. E o que é que eu falo de checar? Exatamente, você, registro certo, é você vir e você checar assim que faz aquela medicação, né? Sabe o que é seguir a assinatura? Não, que é só Não, mas pois é pra ser o quê? Certo? É assim, ó. É porque aqui eu botei em cima do número, tá entendendo? Entendeu? Aqui eu botei é para checar, mas não é em cima do número. Isso aqui é errado, é para checar. Isso aqui em cima do número, às vezes não dá nem para ver o que é, não dá para ver o horário, entendeu? Isso aqui é considerado rasura, não pode. E checar, gente, é assim que administrar. Por exemplo, lá em Messejano, uma vez aconteceu, o paciente tomou 2 ampolas de pirona, uma seguida da outra. O paciente estava com dor, aí reveza, né, no horário do almoço, para ir para o refeitório. Aí o técnico estava com esse paciente, fez a dipirona, não chegou na hora, já estava com o pé para ir almoçar,
A paciente fez de dor, ele voltou, fez a dipirona, aí, vou checar quando voltar. Quando voltar. Não chegou, foi. E aí, a companhia chegou lá, não sei o que, aí foi feita a dipirona, mas pouco tempo depois, que às vezes o paciente também está sentindo muita dor, mas às vezes o limiar de dor, né, dependendo do indivíduo, é pequeno. E no caso dele, ele queria assim que fosse imediato, mesmo sendo doloroso, mas às vezes tem um limitinho ali. E aí a companhia continua com dor, não estava checada, aí o técnico, que não era do paciente, que estava, né, esperando o outro dia, o outro tinha feito a dipirona, foi e fez a dipirona. E muitas vezes, gente, o profissional, o paciente não sabe por quê, porque o próprio profissional não informa. Por isso é importante, se ele tivesse chegado lá, ó, primeiro, ó, tá aqui, eu tô fazendo dipirona. Aí o segundo, ó, eu tô fazendo dipirona. Com certeza a companhia talvez já alerta ali, mas ele já tocou. O primeiro fez, não disse nada, e tem paciente que não pergunta. O paciente pergunta, mas tem paciente que não pergunta. O segundo foi lá e fez. Esse paciente começou a falar, aí pronto. Aí a companhia bateu lá, tá passando mal. Aí corri lá. E eu nem sabia que o técnico é a prescrição técnica que faz, ele fica, ó, enfermeiro, fica, óbvio que não, né? Ele é responsável por aquele paciente e tudo. A não ser seja uma parada, que é uma urgência mais, a gente, né, vai, fica ligeiro. Aí pronto, aí quando ele está passando lá, a gente passa todo mundo, a gente sabe se é a parada ou o que é. E aí quando chegou lá, um paciente branco, quase transparente, suando, estava assim, sabe? Então, eu até achei que era uma hipoglicemia, que eu vi quase todos os pacientes para investigar no sangue. Aí eu achei que era uma hipoglicemia. Agora aqui já deixei, não sei o que é, vamos verificar a pressão tudo. E a pressão do lado 6 por 4. Vamos chegar e levantar as pernas, aí o médico não fazer o soro, aí eu estava com acesso, né? Que muitos deles, como são pacientes grátis, com aquele acesso salinizado, a gente foi, botou um soro fisiológico de 500, abriu todo. Então, a importância realmente de você checar assim que você faz, né? Ah, tô apertada, eu quero ir logo comer, né? Vou não sei o quê, ou então, ai meu Deus, deu aqui uma fininha, sei lá, acabei de fazer uma remédio, uma fininha no banheiro. Ó, gente, fiz a dipirona, viram o paciente que eu já checar. É assim que faz. Ok? Então, o registro correto. Aqui é só mostrando, tá, gente? A gente tem tá até no drive, né, de semiotécnica, a gente tem novo Nanda, né, 2024, 2026, tá? E aí aqui é um artigo que traz a questão do Nanda, né, antigo, que obviamente é um artigo, né? Então, não tem nenhum novo a respeito desse novo Nanda, mas ele trazendo diagnósticos de enfermagem, né, em pacientes induzidos, né, utilizando quimioterapia. Então, ele traz aqui a toxicidade, né, então, hematológica, gastrointestinal, ó, efeito adverso, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Então, a gente até observa, né, que são até sinais, manifestações, né, mais crônicas, tá? E aí ele vem trazendo, então, só para a gente ver como o paciente, ele pode apresentar aí diversos efeitos ao medicamento, né? Que é importante a gente conhecer, tá? Aí aqui ele vem trazendo transitórias, crônicas, né? Dermatológicas, né? Enfim. Então, ele, em relação à autopercepção, ele traz os riscos, né? Que esse indivíduo utilizando, por exemplo, quimioterápico está sujeito, tá? E aí, gente, eu queria agora a ajuda do pessoal aí de fora. Eu estava procurando sobre, existe essa agência africana de medicamentos, é isso, AMA. É, gente, quem é aí de fora, da própria? Ou não conhece? Não? Conhece não? Não? Quem falou sim? Ah, eu disse que não, eu vou me perguntar para Fábio, né? Tá certo, eu vou perguntar. Então, é uma população africana saudável, né? Eles trazem um lema com acesso a produtos e tecnologia médicos de qualidade, seguros e eficazes, né? Então, ele traz essa agência aqui muito similar à Anvisa, né? Que faz toda essa questão de monitoramento de novos medicamentos, né? Enfim, de testagem, né, de efeitos, enfim, é muito similar esse AMA, né, lá em relação ao Anvisa aqui, tá? Mas o nome ele é, no caso, continente, né? É África continente. Não é só isso, a Anvisa é só Brasil, né? Ele aqui já estende mais, né?
E aí, ó, tem a harmonização reguladora de medicamentos africanos, né? Que é esse União Africana, Comissão da União África, né? Agência de Desenvolvimento da União Africana, Comunidades Econômicas Regionais, enfim. Tem várias agências reguladoras voltadas especificamente lá para esse país, né? Pronto. Gente, vocês têm algum livro desses? Tem uma unidade que é o... Tem não, esse mais passado? Tem, a gente usou. Ah, vocês têm ele, PDF? Foi Capsule também, último envio. O Paulo passou pra gente. Tem todos esses? Eu não tenho mais PDF, mas o Lang tem, o Capsule também. O Paulo passou. Não, a gente não fez com o Paulo. Não fez com o Paulo. Ah, tem. Tá, então eu vou ver se a Patrícia vai... Pronto, então passa. Então tem, né, esses três, porque esses três aqui são os que eu mais utilizo. Esse aqui foi só uma revista que vem trazendo a história da farmacologia, né, que eu vim apresentando lá no início. Enfim, se vocês quiserem ler, né, na íntegra foi aqui. E esses outros aqui, gente, esses três aqui são os livros que eu mais utilizo, tá? Eu gosto muito desses daqui, ó, mas eu utilizo os outros também, ok? Ah, então se tu tiver os três, tu passa, porque aí eu ia perguntar pra Patrícia se ela ia disponibilizar o Drive, aí eu ia botar no Drive, porque no Cigarro não dá pra botar porque eles são grandes, e aí não aceita. Aí você faz um tudo aí, depois eu tiro uma fotinha aí pra ver se tem tá certo, ok? Gente, tem alguma pergunta? Não? Nenhuma perguntinha? Sim, não. Tem, aí vai ser com a Luana.